Bom dia geral, primeirão, beleza? Hoje é a nossa última aula, sim, hoje dia 23, né? Pois bem, porque amanhã não teremos aula, aí só no dia da avaliação, né? Na nossa avaliação de recuperação. Pois bem, então já vimos três assuntos, né? Mesopotâmia, as grandes navegações, e hoje, sim, hoje, né, iremos finalizar a conquista da América Espanhola. Pois bem, vimos no primeiro momento como se deu toda essa conquista, como os espanhóis chegaram aqui, com Cristóvão Colombo, não é isso? Depois nós vimos ele, que nós falamos bastante, Hernán Cortés, que vai conquistar o Império dos Astecas, e agora, olha o Matheus chegando, bom dia, Matheus. Então, hoje nós iremos falar sobre um outro colonizador espanhol que irá conquistar o Império Inca. O Império Inca. Por que isso, professor? Porque nós vimos que o Hernán Cortés ele conquistou os astecas e um outro colonizador espanhol irá conquistar o Império Inca. Beleza? Mas antes de darmos início à nossa parte final da colonização da América Espanhola, eu queria lembrar de vocês que hoje é o último dia de enviar o trabalho valendo um ponto. Sim, aquele trabalho, 10 linhas. 10 linhas. Pode ser 9, professor? Não. Pode ser 11? Não. Tem que ser 10. 10 linhas e com as suas palavras. Não vale cola, não vale cópia. Eu não quero cópia. Eu quero que você leia o que foi a epopeia de Gilgamesh, as principais características da epopeia, início, meio e fim, resume em 10 linhas e me manda. Vale um ponto. Você tem até hoje para enviar isso no e-mail da turma, o e-mail da turma do primeiro ano, beleza? Nem acredito. Então, eu olhei pela manhã hoje, eu não vi nenhum. Se você enviou só se for, desde as 7 da manhã, eu não achei nenhum. Mas se você enviou, professor, eu enviei era 8h30, 9 horas, beleza. Mas ainda não vi. Mas, então, vale um ponto. Por quê? A nossa prova iria valer 10, agora vai valer 9, porque um ponto é do trabalho. Então, se você fizer nas 10 linhas e me contar, resumidamente, com os principais fatos da história de Gilgamesh, da epopeia, você já garante um ponto. Então, você vai precisar tirar 4, porque você tem que fazer 5 pontos na recuperação. Você já garantiu 1, precisa de 4, valendo 9. Fica melhor, concorda comigo? Então, Matheusão, você já enviou, eu vou ver se chegou, aí qualquer coisa eu te confirmo, beleza? Mas vamos dar início à nossa aula. Preparados? Preparado. Então, vamos lá, Matheusão. Nós vimos na aula passada, né, referente né, ao Império dos Astecas, melhor dizendo. Agora, nós iremos falar sobre o Império Inca. Ou seja, e ele chegou aqui para animar a nossa aula, e você irá ver comigo, se você tiver um papel, uma caneta, falar, anota que é importante, porque você verá ele, né, como ele chegou e por que ele chegou, né? Bom, eu já faço logo uma pergunta. Você me conhece? Quem, professor? Essa figura aqui é ele, o colonizador, né, que vai dominar o lado dos incas. Porque nós vimos que Hernán Cortés dominaram os astecas, mas, professor, e os maias? Os maias, quando os espanhóis chegaram aqui, já não estavam mais. A historiografia nos diz que pode ter sido por falta de comida, falta de água, né? Mudanças, eles desapareceram, sumiram. Aí só ficaram os astecas e os incas. Os astecas, Hernán Cortés, e os incas, ele. Você saberia me dizer qual seria o nome dele, Matheus? Diga aí. Cristóvão Colombo? Não, Colombo foi um navegador, não. O nome dele é Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Vem comigo. Ou melhor dizendo, Francisco Pizarro González. Você verá, ou você, e se chegar outros colegas
na sala aqui virtual, vocês verão, melhor dizendo, né, que é uma história de sonhos, né, de desejos, de conquista e traição. Sim, vai ter traição aí nessa história. Pois bem, né, vamos lembrar, o Império Inca, ou a sociedade Inca, desenvolveu-se na encosta da Cordilheira dos Andes, né? Então, na região andina, que hoje pertence às terras do Peru, Colômbia, Equador, oeste da Bolívia, norte do Chile e noroeste da Argentina, compõem, né, toda essa região andina que fica nos Andes, né? Nos Andes, no alto. Pois bem, a expedição que levou à conquista foi organizada por ele, Francisco Pizarro González, em 1532, melhor dizendo, século XVI. Beleza? Então vem comigo, Mateusão. Aqui é o mapinha que compreende toda essa área aqui, ó, toda essa área onde ficava o Império Inca. Beleza? Então essa região é a região andina. Beleza? Por isso que nós falamos, quando a seleção brasileira vai jogar no Peru, ela tem que ir alguns dias antes para se adaptar à altitude. Beleza? Vamos lá. Sonho do conquistador. Pois bem, aí, como eu falei, ele sonhava, né, com aquelas lendas, com aquelas histórias, que o povo tomava, né, bebia, melhor dizendo, em taças de ouro. Então, isso encheu os olhos do conquistador espanhol. Vamos comigo. Os sonhos de conquistar o novo mundo, né, acompanhava Pizarro por toda a sua vida, pois ele escutava lendas, né, de um povo que comia e bebia em vasilhas de ouro na América do Sul. Pizarro formou em 1524 uma aliança com também, olha a aliança do conquistador Diego de Almagro. Almagro, velho. Então vejam, navegando com ele para as terras desconhecidas. A sua primeira expedição chegou somente até o Equador. A primeira só até o Equador. Porém, na segunda tentativa, surgiam evidências reais sobre a evidência do Império Inca. Então, na segunda tentativa, ele chegou no Império Inca. Ou seja, então vejam, ele não foi sozinho, ele tinha uma aliança, ele tinha um parceiro. E vocês verão comigo que ele vai quebrar essa aliança, né? Pois bem, aqui nós temos aqui Diego de Almagro, ele que era, né, sócio do sonhador e conquistador, né, Francisco Pizarro. Pois bem, vamos dar sequência. Alguma dúvida? Alguma dúvida, Mateusão? Quando eu falo, então anota aí, quando eu falo de Incas, é Atahualpa. E quando eu falo astecas, é Montezuma. Astecas, Montezuma. E quem é o conquistador dos astecas? Hernán Cortés. Quando eu falo de Francisco Pizarro, aí eu lembro do líder, né, do povo Inca, o Sapa Inca, Atahualpa. Pois bem, vocês verão que quando o conquistador chegou aqui, estava tendo uma divisão no Império Inca pela questão da liderança, mas Atahualpa que vai, né, liderar. E aí, né, Francisco Pizarro chama Atahualpa para bater um papo, para lá dialogar, e Atahualpa, né, primeiro ele fica meio assim, né, tal, mas depois vocês vão ver, você irá ver o que vai acontecer. Pois bem, como eu falei anteriormente, a segunda viagem à procura dos Incas em 1526, quando o explorador já tinha 48 anos, a minha idade. A tropa saiu do Panamá em 2 pequenos barcos, desembarcando na costa da atual Colômbia. Na ocasião, eles puderam ter o primeiro contato. Olha só isso. Em uma grande jangada impulsionada por uma vela quadrada, os homens e mulheres imponentes, vestidos com túnicas de lã, usavam ornamentos. Ornamentos são brincos, colares, né, de ouro e pedras preciosas. Chamou muita atenção do colonizador. Então, vejam só, o contato foi pacífico, já com plano de conquistas bem formulados. Então, Pizarro falou, opa, vou chegar no sapatinho, na tranquila, na humilde, né, para depois conseguir tudo o que eu desejar. Pois bem, mais para o sul, onde foi confrontado por Jangá
repletas de guerreiros incas. Os nativos falavam abertamente do seu povo, admitindo a existência de muitas riquezas, mas calma que por enquanto foi amistoso, foi amigável. Olha aí os potes de ouro que os conquistadores, né, queriam, desejavam. Afinal, eles foram aí justamente pelas riquezas. Essas notícias encheram os ouvidos dos reis da Espanha, que buscavam ouro, prata em suas colônias para salvar a economia do país da Espanha. Lembramos que nesse período, né, que é onde estava o absolutismo, o mercantilismo, né, que é a prática econômica feita pelos reis absolutistas, eram 4 práticas mercantis. Já estudamos isso, né? O metalismo, quanto mais metais tiver a nação, ouro ou prata, mais rica ela vai ser. Balança comercial favorável, vender mais e comprar menos. Protecionismo, proteger o produto nacional daquele país. E o monopólio, que é uma via de mão única. Então, eram as 4 práticas mercantilistas. Pois bem, então o rei da Espanha vai desejar obter toda essa riqueza. Pois bem, mas o contato decisivo ainda estaria por vir. Lógico, a Grande Guerra, não é isso? A sua aproximação com Atahualpa, o grande imperador dos Incas, convidado para um jantar diplomático, vejam só, em sua residência. Pizarro aproveitou a ocasião para assassinar, né? Para assinar a sua pequena guarda e fazer o imperador de prisioneiro. Ou seja, ele chama para uma refeição, mas o intuito dele era prender, né, o imperador Inca, Atahualpa. E assim ele o faz. Pois bem, morte de Pizarro. Como vai se dar isso? Vamos ver aqui. Mas peraí, eu acho que pulou, gente, pulou. Deixa eu ver se pulou, só um momentinho aqui. Ah, não, tá certo, desculpa. Desculpa aí. Pois bem. Morte de Pizarro. As disputas pelo território e riquezas locais não se deram apenas entre os incas e os invasores espanhóis. Pizarro derrotou seu próprio parceiro Almagro, né, Diego Almagro, que planejava tomar a cidade de Cusco para si. Então a ambição, veja o desejo, fez que Pizarro matasse o próprio parceiro. Mal sabia que seria a sua cartada final, pois partidários de Almagro, né, algumas fontes indicam que teria sido seu filho, sim, o filho de Almagro, né, assassinaram Pizarro com golpes de espadas em 26 de junho de 1541, quando ele tinha 63 anos. Pois bem, não adiantou nada, que depois acabou pagando com a sua própria vida. Né? Primeiro ele mata o sócio, e depois o filho do sócio, do ex-sócio, vai lá e vinga a morte do pai. Diz relatos da história. A sepultura de Pizarro encontra-se hoje na Catedral de la Plaza Mayor, ou Plaza Maior, em Lima, no Peru, permitindo a lembrança desses trágicos eventos que determinaram a conquista espanhola na América do Sul. Se você um dia for lá, é só visitar, né, o túmulo dele, de Francisco Pizarro. Pois bem, aqui nós já vimos na aula passada, não é tão importante para nós agora. Vamos dar continuidade. O sistema colonial espanhol. Então vejam só. Após desembarcar na América, os colonizadores vindo da Europa, inclusive que chegaram a batizar as terras recém-conquistadas de Novo Mundo, a época, nesse momento, tomava rumo de processo de colonização do novo continente. Esse se dava por meio de exploração de bens naturais, também através da criação de estruturas administrativas, ou seja, né, órgãos que pudessem agilizar o processo de administração. Porque, vejam, a Europa está de um lado e a América do outro. Então, eles tinham que criar órgãos com, né, estrutura lá da Espanha para que administrasse toda essa terra aqui no Novo Mundo. Já fixados na América e tendo dado o pontapé inicial da colonização, os espanhóis traçaram uma montagem de sistemas colonial espanhol, cujo processo se deu por meio de repartimentos, das encomiendas e das
haciendas. Calma que eu vou falar cada um, beleza? Então, veja, repartimentos, né? Encomiendas e haciendas. Vamos lá. Repartimentos, repartimentos. A extração de metais preciosos era algo primordial para os colonizadores, de tal modo que os repartimentos constituíam a primeira estrutura organizacional com a finalidade de explorar tais riquezas provenientes do minério. E o processo de extração desses metais fluiu rapidamente, uma vez que os nativos, sim, os indígenas, ou melhor dizendo, os ameríndios, né, do território da América, ocupado pelos espanhóis, tinham um bom domínio das técnicas de extração e fundição do ouro, por exemplo. O processo dos repartimentos consistia no emprego da mão de obra forçada, à força, dos habitantes do continente na exploração de metais. Então, esse é o repartimento. Quando na extração de ouro, eles obrigavam os índios, né, a trabalhar, fazer a extração e fundir esses metais. Beleza? Esse era o repartimentos. Pois bem, vamos lá. Encomiendas. Esse é importante anotar. Encomiendas significa recomendar ou delegar as encomendas que representavam um sistema semelhante ao repartimento, porém sendo mais aprimorado. Nesse tipo de estrutura, negociações foram estabelecidas entre os espanhóis e os líderes tribais, ou seja, o líder da tribo falava, vai ser o seguinte, vai ser dessa forma, vamos fazer aqui um acordo, né? Mas era um acordo desleal. Daí por diante, a mão de obra passou a ser aplicada na exploração de metais e também no cultivo de pequenas lavouras. Entretanto, os encomendeiros tinham que respeitar determinadas regras impostas pelos colonos, entre as quais não tomar para si o controle das áreas indígenas. Em troca disso, melhor dizendo, os espanhóis ofereciam a educação religiosa católica aos nativos. Vou explicar aqui. Vamos dizer que Mateus é encomendeiro, ele é um espanhol, eu sou o indígena, o ameríndio, beleza? Então, Mateus, ele falou assim, você vai trabalhar na mina e na fazenda. Eu, beleza. Em troca, Mateus falou, eu vou te dar roupa, vou te dar remédio e vou te dar alimentação e catequese. Eu vou catequizar você para o catolicismo, porque a Espanha era católica e Portugal era católica, mas estamos falando da Espanha aqui agora. Então, vejam só. Então, Mateus é encomendeiro. Ele vai falar assim, olha, eu vou te dar assistência médica, comida, roupa e catequese. Em troca, você, eu, no caso, eu, ameríndio, vou trabalhar na mina e na fazenda de Mateus. Beleza? Mas o que é que acontece? O índio, ou não, eu iria trabalhar, faria todo o serviço e Mateus não ia me pagar nada. Nada, nada, nada. Nem catequese, nem remédios, nem roupa e nem alimento. Beleza? Então, na maioria das vezes, o encomendeiro não cumpria com nada. Entendido, Mateus? Entendi. Então, você era o encomendeiro, você era o espanhol e eu era o indígena. Você ia me dar roupa, medicamento, alimento e catequese em troca do meu serviço, na fazenda ou na mina. Mas, na maioria das vezes, você não dava nada, só fazia sugar a força. Quando eu falo haciendas, são fazendas. Olha aqui, estão vendo? Está vendo a estrutura da fazenda aqui? Isso é uma hacienda. Então, vejam, significa estância, né? Fazenda. Pois bem, consistia em um sistema de lavouras de grande porte, denominado plantation. Toda vez que você ouvir essa palavra, Mateus, plantation, eram grandes propriedades com uma única só cultura e a mão de obra escrava. Então, plantation, grandes propriedades, grandes fazendas, terras, com planta uma única cultura e a mão de obra escrava. Nessas áreas, cujos proprietários eram classificados como latifundiários, grandes fazendeiros, era mais comum o cultivo de apenas uma espécie de vegetal, a monocultura. Exemplo, aqui em Léo, só cacau, era, né, só cacau nas fazendas. Pois bem,
Nas haciendas, ou melhor dizendo, nas fazendas, né, a mão de obra era forçada e inspecionada de forma rigorosa pelos seus proprietários. Submetiam os trabalhadores à dependência econômica e sociais. A cana-de-açúcar era o tipo de planta mais cultivado nas áreas da América Espanhola, ou melhor dizendo, né, na América Central. Uma coisa importante, se eu fosse você, Matheus, eu anotava aí, porque a mão de obra escrava só vai chegar muito tempo depois e só na América Central, porque antes era tudo ameríndio, ou seja, índios americanos, né, que viviam aqui nessa região. Beleza? Na região do Peru, da Argentina, né? Como nós vimos, nessa região andina. Bom, a mita, outra coisa importante. Então, ó, desses todos, o que eu quero frisar para vocês é a mita e a encomienda. A mita é importantíssima também, porque a mita é aquele trabalho por um mísero salário. Era um mísero salário, uma quantia muito pequena de dinheiro, né? Então, trabalhava onde, professor? Na mina e na fazenda. Então, eles trabalhavam duramente e ganhavam um mísero salário. Então, uma das modalidades de trabalho utilizada pelos espanhóis foi a mita, que também era conhecida pelos nomes de repartimento, ou cuatequil. Nesse sistema, amplamente empregado na extração de beneficiamentos de minérios, os índios eram escalados por sorteio para a temporada de serviços compulsórios, certo? Por sua vez, os trabalhadores recebiam uma baixa compensação salarial, então eram baixos salários pelo trabalho, né, desenvolvidos na fazenda e na mina. Que mina, professor? Exemplo, a mina de Potosí, que veremos daqui a pouco. Após o fim da jornada, ainda recebiam uma quantidade de minério conhecida como partido. As lastimáveis condições de vida proporcionadas por esse tipo de relação de trabalho acabou gerando uma severa diminuição na população indígena dessas regiões, porque eles eram castigados, né? Eles eram castigados, torturados. Então, vejam só. Então, a encomienda, qual é a diferença? É aqui. Olá, Mateusão. A diferença. A encomienda era um acerto entre o espanhol e o indígena, aonde o espanhol ia dar roupa, remédios, alimento e catequese. E o índio ia trabalhar na fazenda e na mina. Já a mita é diferente. O espanhol vai dar um mísero salário, pouco dinheiro, para o ameríndio ou o indígena trabalhar na fazenda e na mina. Beleza? Então vejam, a encomienda ao encomendeiro dava roupa, alimento, medicamento e catequese. Já a mita era um baixo salário, uma miséria para trabalhar na fazenda e na mina. Beleza? Vamos seguir. Mão de obra africana, eu já falei isso antes, né? Eu acho que vamos lá, vamos de novo. Mão de obra africana, com o passar do tempo, a mita foi sendo, né, totalmente substituída pela adoção da mão de obra livre. Nessas regiões em que a escassez da mão de obra indígena se agravou, os espanhóis optaram pela utilização dos escravos africanos, trazidos pelos traficantes europeus. Mas é muito importante você saber que lá dentro da própria África, uma tribo mais forte escravizava a tribo mais fraca, fazendo o escambo, a troca, né, por cachaça, por pólvora, por armas de fogo, né, por fumo, com os europeus, brasileiros também, cariocas, baianos também foram traficantes de escravos. Porém, se compararmos com as colônias africanas, né, com as colônias portuguesas, francesas e holandesas, veremos que o uso da mão de obra africana foi pouco utilizada aqui nessa região. Foram utilizados na América Central pelo cultivo da cana-de-açúcar. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Primeiramente, os espanhóis vão obrigar os índios, os indígenas, né, a trabalharem para eles. Mas vocês vão ver, tanto com a encomenda como a mita não vão ter um resultado, né, muito legal. Eles vão aí começar a trazer para a América Central, hein? É para a América Central os escravos para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. Beleza? Vamos lá. Administração da colônia. Lógico,
né, eu tenho agora um vice-reino, né, aqui nessa região da Espanha. Porque o reino é lá na Espanha, lá na Europa. Agora, aqui na América é vice-reino. As regiões exploradas foram divididas em 4 grandes vice-reinados: o Rio da Prata, Peru, Nova Granada e Nova Espanha. Além dessas grandes regiões, haviam outras 4 capitanias: Chile, Cuba, Guatemala e Venezuela. Dentro de cada uma delas havia um corpo administrativo comandado por um vice-rei, ou seja, um vice, um segundo rei, e um capitão-geral designados pela coroa, ou seja, o rei iria ordenar essas pessoas. No topo da administração colonial havia um órgão dedicado somente às questões coloniais, o Conselho Real e Supremo das Índias. Todos os colonos que transitavam entre a colônia e a metrópole deviam prestar contas à casa de contratação. Ou seja, ele tinha que... Vai sair? Ó, estou saindo, tinha que dar, né? Olhar, vai fazer o que lá? Vai voltar quando? Então tinha que ser revistado tudo para ver se estavam levando alguma coisa da colônia ou quando saíam da metrópole estavam também o que estavam levando para a colônia. Beleza? Além disso, o sistema de porto único, que ia facilitar. Imagine só, Mateusão, se eu tivesse vários portos, como se fosse aqui essas canetas. Vou pegar aqui para você ver. Cada caneta dessa era um porto. Então, para eu fiscalizar o que sai, o que chega de cada porto, requer mais trabalho. Né? Imagine, saiu desse porto, desse porto, desse porto, desse porto. Se eu concentrar tudo num único porto, facilita ou não, Mateusão? Facilita, porque eu falo, olha, meu irmão, só chega e sai desse porto. Aí vai facilitar o controle da Espanha, beleza? Então, as embarcações só vão chegar e sair agora de um único porto, porque antigamente, como eu mostrei para vocês, eram de vários portos. Aí, ó, chegou uma ordem maior, falou, meu irmão, isso não vai dar certo, deixa de andar só em um único porto, entrada e saída. Bom, o que seriam, né, os corregimentos? Né? O que seriam esses corregimentos? Eram locais próximos às cidades e das minas, onde os nativos eram deslocados a fim de realizar trabalhos e vender os excedentes agrícolas, ou seja, aquilo que você não conseguiu consumir. Exemplo, Mateusão plantou em 2 hectares batatas. Aí deu 2 toneladas de batatas. Mateus, você consegue consumir 2 toneladas de batata? Não. Eu não. Então, o que você não consome, você vai vender, né? Esse excedente, o que sobrou, o que você... Ó, de repente, ó, eu acho que 100 quilos já dá, o restante eu vou vender. Era uma forma, né, que a coroa espanhola buscava para coordenar a mão de obra indígena. Então, vejam só, então eles vão começar agora a colocar órgãos para facilitar a administração da Espanha aqui na América. Primeiro, Conselho das Índias. Olha lá, Conselhos das Índias centralizava a administração colonial, nomeação de vice-reis, capitães gerais, criação de leis para as colônias. Então, vinha do Conselho das Índias. Então, era um órgão importante para centralizar a administração. Não deixar assim, ó, no oba-oba. Beleza? Exemplo, na escola, quando acontece algum problema, você vai para onde, Matheus? Para a diretoria? Para a diretoria, como se fosse o Conselho das Índias. Casa de contratação, ó, o nome já diz, contratação, fiscalização da exploração colonial, organização do comércio e recolhimento dos impostos. Então, era lá na casa de contratação. Então, ou seja, ó, ele vai fiscalizar a exploração, organização do comércio e os impostos. Então, isso aí é na casa de contratação. Está contratado? Ó, a partir de agora, Matheus, é anualmente esse imposto. Todo dia 15 de dezembro eu vou lá arrecadar o imposto. Audiências, ó, audiências. Matheus, você já ouviu falar disso, né? Ah, olha, o seu problema com a TIM, né? Que você entrou na Pequenas Causas, sua audiência
vai ser dia tal. Então, que audiência? Eram tribunais de justiça, onde você vai ver se você vai ter direito de receber ou não. Concorda comigo? Concordo plenamente. Então, era um lugar onde iam ser julgadas as coisas. O cabildos, ó, cabildos, câmaras municipais. É como se fosse a Câmara dos Vereadores aqui em Ilhéus, que fica ali no centro da cidade, né? Perto da antiga prefeitura. E as missões ou aldeamentos, missões, eu falo ó, missões, eram aldeamentos de jesuítas, eles que vinham para catequizar os indígenas. Beleza? Então, o Conselho das Índias centralizava a administração, né? Nomeação de vice-reis, capitães, criação das leis para as colônias. Casa de contratação, já dizia, né? Já dizia, ó, contratação, fiscalização, né? Os impostos e também organizar o comércio. Audiência, é como se fosse, né, onde nós temos o fórum, né, onde nós iremos lá falar com o juiz. O cabildo eram câmaras municipais, como se fosse a Câmara dos Vereadores. E missões eram aldeamentos jesuítas que vinham no intuito de catequizar os indígenas. Pois bem, a sociedade está dividida em 5 partes. 5. Ó, cabeça. Não tem aquela coisa da Xuxa, cabeça, ombro, joelho e pé? Sim. Né? Mas aí seriam 4. Mas aqui é o seguinte, Mateus, para você não esquecer jamais, na cabeça a gente bota ou boné, né, ou um chapéu. Então quem fica no topo é os chapetones. Você lembra de chapéu, chapetones. Era o topo da sociedade. Então, mas professor, por que chapetones? Vejam, chapetones era a minoria branca. Eram brancos nascidos na Espanha. Nasceu na Espanha, na Europa, tem privilégios. Que privilégios, Mateus? Cargos políticos, militares e religiosos. Beleza? Exemplo, Mateus nasceu na Espanha. Mateus fosse branco, né? Então, Mateus, ó, ele ia ter cargo político, militar e religioso aonde? Lá na colônia. Tem privilégios por ter nascido na Europa, ter nascido na Espanha. Agora, crioulos. Crioulos, eu não tenho nada a ver com etnia, não. Crioulo também era uma minoria branca também, Mateusão. Mas só qual é a diferença de chapetones para crioulos? O crioulo nasceu na América e nasceu na América não tem privilégio. Olha o preconceito. Então, nasceu na Europa, é chapetone, se for branco. Ó, chapetone, branco, né? Nasceu na Europa, vai ter privilégios. Crioulo é branco, mas nasceu na América, não tem privilégios. Então, essa é a diferença entre chapetones e crioulos. Vou pegar aqui uma caneta para você me entender. Essa caneta azul mostra os chapetones. Ele nasceu aonde? Na colônia ou na Espanha? Hein, Na Mateusão? colônia. Ah, Na é colônia? o Ó, vou voltar aqui. Chapetones nasceu na Espanha, Não nasceu precisa. na Europa, ele tem privilégios, né? Cargos políticos, militares, religiosos. O Chapetones nasceu na Europa. Já o crioulo é branco também, mas ele nasceu aonde? Na colônia. Nasceu na América. Tem privilégio? Não tem privilégio. Só quem tem privilégio, chapetones. Crioulo tem privilégio, Mateus? Não, Aonde tem nasceu o privilégio crioulo? na América. Na América. E o chapetone? Na Espanha. Muito bem. Então nós temos o chapetone, branco, rico, com privilégios. Nós temos o crioulo, branco, rico, sem privilégios, por ter nascido na colônia, ou melhor dizendo, na América, beleza? E aí atrás nós temos os mestiços, que é a mestiçagem, a mistura, né, de espanhóis com indígenas. Depois nós temos os indígenas, e também ó, os mestiços, ó, espanhol com indígena e com africanos. E, por final, nós temos escravos que vão chegar para trabalhar na América Central, né, nas lavouras de cana-de-açúcar. Então, vejo, 5. Chapetones nasceu na Europa, nasceu na Espanha, tem privilégios, minoria branca rica. Cargos políticos, militares e religiosos. Crioulos nasceu
na América é branco, rico, mas não tem privilégios. Não vai ter cargo político, religioso nem militar. Mestiços são as misturas de espanhol com índio e com africanos. Indígenas era a população, né, que vivia aqui, né, o grupo maioritário, que tinha maior população, e, por final, vão chegar os escravos da África para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. Agora, aqui, Mateusão, aqui é a mina de Potosí, na Bolívia. Pois bem, todo o ouro, estou falando todo o ouro, ou todo o minério, toda a prata, melhor dizendo, toda a prata que circulava no mundo saía, né, dessa mina de Potosí. Localizada a 4.000 metros de altitude do altiplano boliviano, há pouco menos de 500 anos, o caminho feito pela van, que leva visitantes internacionais até hoje, até os dias atuais, era a parte final de uma longa caminhada feita a pé pelos indígenas na região, né, que pagavam a mita, a encomenda também, né, no trabalho obrigatório e temporário cobrado pelos espanhóis na exploração das minas repletas de prata. O trabalho era tão duro, que não tinha capacete, luvinha, bota, escada, não. Eles escalavam a mina no cipó, no couro. Então, olha, tem relatos que eles bebiam muito para ter coragem. E aí eram mortes, acidentes trágicos, né? E não tinha nenhum equipamento de segurança. No século XVII, metade de toda a prata que circulava no mundo saía de Potosí. Diversas lendas surgiram sobre esse período. Há quem diga que as ruas da cidade eram cobertas de prata, ou mesmo que, usando toda a prata que havia na cidade, né, daria para construir uma ponte ligando Potosí a Madrid, a Espanha. Então, vejam, olha, vará da América à Espanha. Né? Será que é verdade? Não sei. Pois bem, então aqui era um videozinho para mostrar para vocês, né? Era a história de duas garotas que vão lá conhecer a mina de Potosí. Se você quiser, depois é só você pegar aqui, ó, esse link no YouTube e você vai visitar. Pois bem, então daqui, Mateusão, que eu quero que você entenda. Quem foi Hernán Cortés? Quem foi Francisco Pizarro? Né? Por que eles desejavam tanto? Como tão poucos venceram muitos? Nós já vimos, né, a questão que os europeus traziam consigo a doença, uma gripe, uma varíola, vai exterminar a tribo indígena. As armas de fogo eram muito melhores, né? Também a aliança com tribos rivais. Você vai deixar os astecas, os incas ficarem dominando você e se alinha a mim que a gente vai conquistar tudo e depois a gente divide. E será que eles dividiram? Claro que não. Não é isso? Não. Claro que não. Então, esses fatores são importantíssimos para você entender como, né, tão poucos. E outra coisa, uma coisa que é legal você observar é o seguinte: vai chegar um momento que os espanhóis vão saber muito mais dos indígenas do que os indígenas dos espanhóis, porque os indígenas não vão saber de onde vinham os espanhóis. E vocês viram comigo, do lado astecas, né, do lado dos astecas de Hernán Cortés, ele foi confundido a um deus Quetzalcoatl, que é onde, né, os astecas falam, olha, o deus voltou, porque viram as embarcações chegando, os caras cheios de armadura, chapéu, pena, bota, eles falam, o deus Quetzalcoatl, mas não era deus caso nenhum, né? Pois bem, que nós vimos, né, que Montezuma ficou desconfiado e tal, e aqui a Atahualpa teve a mesma coisa, o mesmo fim, né? Então, ou seja, os espanhóis chegaram, eu pergunto a você, e nós aqui? Nós aqui no Brasil, fizemos a mesma coisa com os nossos indígenas? Sim. Graças a Deus, algumas leis, né, que chegaram agora e começamos a vacinar as tribos indígenas, né? Ainda temos uma quantidade de índios brasileiros, mas uma boa parte foram exterminados pelos portugueses. Beleza? Só tem agora Tupinambá, né? Exatamente. Tem Tupi-Guarani, né, que é dos tupis.
Tem uma par de tribos. Então, veja o seguinte. Mateusão, vou fazer uma pergunta. Já vimos 3 assuntos. Mesopotâmia, as grandes navegações e a conquista da América Espanhola. Tem alguma dúvida, Mateusão? Nossa. A pergunta que não quer calar. Diga. Rapaz, dúvida não tenho não, porque esses assuntos aí eu tô lendo aqui de boa. Tá de Tô lendo aqui boa? tô de boa os livros aqui. Um assunto interessante. Então, o seguinte, ó, você pode estudar tanto pela videoaula, né, que vai estar aí gravada, registrada, ou pelo módulo. A prova está bem tranquila, ela vai cair 10 questões, sendo, né, são 3 assuntos, pode cair 4 da Mesopotâmia, 3 das grandes navegações e 3 da conquista da América Espanhola. É muita calma na hora de fazer a prova, né? Tranquilidade, sem pressa. Beleza, Mateusão? Beleza. Então, eu vou ver se chegou. Fica na linha aí, que eu vou dar uma olhada aqui se chegou o seu trabalho. Só um momentinho. Quem chegou deve ter dado erro na hora de enviar aqui em casa. Deixa eu ver aqui. É para o e-mail da turma, hein? Porque o primeiro que você tinha me enviado estava com erro. Eu falei, olha, Mateusão, eu quero a história. Eu lembro. Mas deixa eu ver aqui, deixa eu só abrir, que eu já te confirmo. Deixa eu ver aqui. Se não chegou, deve ter dado erro na hora de enviar. Estou abrindo aqui. Ó, tem um cantor aí, hein? Deixei o microfone ligado. Não tem problema, não. Espera aí que já está abrindo aqui. Ó. Não chegou, não, viu? Não chegou, Matheus. Fazer o seguinte, ó. Deu erro. Eu vou tentar enviar hoje. Vou tentar Envia hoje. Conforme você tem meu WhatsApp também, não é isso? Tenho. Beleza? Mas não deixe de enviar, não. Garanta já logo esse um ponto. É melhor já começando o jogo com 1-0 do que 0-0. Concorda comigo? Concordo. Ô, Matheusão, qualquer dúvida é só perguntar. Aquele abraço, Feliz Natal, tudo de bom. Tá bom, irmão? Valeu, professor. O senhor Valeu. também. Abração. Até mais. Tchau.